E aí, pessoal, o Gabriel Silva entrou, apareceu, encantou. À luz da esperança, o que podemos falar sobre isso? César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Pouco se passava do meio tempo, ontem, caminhando para o final do jogo, entra um menino, cabeça raspada, chamado Gabriel Silva. Quem acompanha o Grêmio, acompanha este espaço, já ouviu falar dele. Por muito tempo a gente colocou ele como um meia possível de aparecer no grupo principal. Mas ontem ele entrou aberto pelo lado direito e bastaram 3 jogadas para o torcedor olhar e falar: opa, esse parece ser diferente. Um ambidestro que tem na perna direita o pé preferencial, mas que usa o pé esquerdo também para chutar no gol, para dar passes longos, para dominar, tem boa capacidade técnica e tem leitura do jogo, até porque durante toda a vida foi um meia. Quem é Gabriel Silva? E por que de fato ele pode trazer alguma esperança? Exatamente porque o Grêmio, de alguma forma, ele produz jogador da base sempre. Mas o último ano machucou os gremistas, sobretudo em cima das decepções que nós tivemos com os jovens jogadores que chegaram e que não tiveram o perfeito comportamento que determinasse sucesso para o Grêmio. Mas parece não ser o caso do Gabriel Silva. Quem é? Gabriel Silva foi contratado junto ao São Caetano. Chegou em 2019 aqui, ou seja, 19, 20, 21, 22. Muito bem ambientado. Tem um contrato com o Grêmio até janeiro de 2025 e tem uma multa rescisória na casa de 40 milhões de euros. Ou seja, até 25 o jogador tem total tranquilidade para trabalhar aqui. Ele sempre foi um meia, ele jogou, por exemplo, o Campeonato Brasileiro Sub-20, ele era titular, muitas vezes reserva. Eu vi muitos bons jogos dele no Brasileiro Sub-20 no ano passado. E eu gostei demais na Copinha pela adaptação. Na Copinha ele jogou num posicionamento que eu não me agrado, que é aquela um volante fixo, 3 meias, ele era o centralizado, ele tinha muitas vezes que jogar do lado do volante para fazer o time jogar. E ele se adaptou, ele buscou, ele tentou entender o que estava sendo proposto pela comissão técnica e se movimentou a partir dali. Ele pode ser ou não utilizado. Quando ele subiu para o profissional, junto com o Marins, junto também com o Rubens e com o Lucas Cauã, saindo da Taça São Paulo direto para o profissional, com as pessoas que eu conversei, algum tipo de cuidado. Esse César é muito franzino, é muito menino, vamos ter calma. E você sabe, aqui é defesa das categorias de base, então claro que eu vou ter calma. Mas a partir do momento em que Wagner Mancini passa ele na frente da fila de quase todo mundo, coloca num jogo profissional e mais do que isso, ele encanta, a gente tem que avançar, a gente tem que dar um passo. Qual é o entendimento? Qual é o entendimento do Grêmio com relação a ele? O torcedor ontem disse: quero ver mais. Domingo quero ver. Eu até brinquei na live ontem dizendo: a trilha é domingo, quero te encontrar. Não tem como não ser. Por quê? Porque o encantamento do jovem jogador é o que pode fazer a diferença na nossa vida. Quando tu tem um time de futebol e tu consegue agregar um talento, esse time ganha proporções maiores. Foi assim com o Arthur, foi assim com o Luan, foi assim com o Everton e parece ser assim com o Gabriel Silva. Que, mesmo muito jovem, mesmo franzininho, é um jogador que pode ser o centro técnico de um time que não tem um centro técnico. A gente sabe que o jogador que vai atuar na meia é o Benítez. A gente sabe que o Campaz é um jogador que tem boa capacidade técnica, mas gosta mais do feitio ofensivo. Não é muito um jogador de buscar a bola e tentar organizar. E esse é o caso do Gabriel, que tem essa característica de organizar, de centralizar a organização do jogo e que, com isso, consegue dar uma característica a um grupo que não tem. E isso é, sim, um ponto a ser valorizado e respeitado. Hoje, nós temos que tentar cuidar dos jovens,
sobretudo em cima de um ambiente tão hostil como o ambiente que o Grêmio está vivendo, em cima do cuidado para não permitir que aconteça, principalmente o que aconteceu com 1 ou 2 jogadores, 3 jogadores que eram da base, que subiram e que não conseguiram entender o tamanho daquela responsabilidade. A informação extracampo do Gabriel é muito boa, muito boa. Conversei com o pai de um colega dele de Grêmio e, olha, só elogios pelo cuidado, pela forma de conduzir, por tudo que determina e que precisa para essa idade e principalmente com a visibilidade que ele vai ter a partir dessa primeira demonstração, o que ele pode fazer, o que ele pode representar. Eu tenho certeza que a partir desse passo, internamente também se cria um movimento grande em relação à utilização dele. Ele tem 19 anos, como eu disse, completa 20 anos na metade do ano e já tem idade clara para fazer o enfrentamento. Não precisa ir para a transição, ficar 2 anos lá e voltar aos 22. A hora de usar é agora, a gente só tem que saber fisicamente como é que ele está, se ele tem muito a desenvolver ainda ou não, para tentar a partir daí entender como fazer para utilizar. Ontem, a sensação de quem viu foi uma sensação de esperança, porque todos sabem que se o Grêmio não revelar vai ser muito mais complicado. E revelando jogadores abaixo de 20 anos, a situação pode ser muito favorável. Muito favorável. E eu não estou falando em venda, eu estou falando tecnicamente. Tecnicamente. Não se contrata jogadores jovens talentosos, sobretudo na segunda divisão. Então tu tem que tentar criar. O Grêmio tem o Elias, que vai ganhar espaço, tem o Rildo, ambos mais velhos, e agora surge uma esperança de 20 anos ou de 19 anos que tem características que podem fazer o time mudar de patamar, dar um passo acima com qualidade, com técnica, com inteligência, com características fundamentais para um jogador de futebol evoluir. Isso é que a gente tem agora e por isso é que eu toco na expressão esperança. Entendam isso. A relação de evolução de um time de futebol passa muitas vezes pelas surpresas que jogadores como esse podem apresentar. O Grêmio lança mais um jogador, desta feita no pior dos ambientes, no meio da segunda divisão, emaranhado em duras críticas e que pode, a partir dessa luz, melhorar o nosso ambiente, melhorar o ambiente de todos. Domingo, eu vou estar na Arena e eu quero encontrar o Gabriel por lá para que ele possa deixar essa esperança ainda mais viva. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.